Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 8, 51 ao 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de João nós temos alguns textos um tanto mais difíceis de compreender ao pé da letra, né? De uma compreensão completa de tudo aquilo que Jesus fala, de todas as palavras dele. Mas aqui nós temos pelo menos aqui dois ou três elementos aqui que são interessantes e que são importantes de compreendermos. Um dos elementos, por exemplo, é esta questão da natureza de Jesus, em que ele fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele está falando que ele existe desde sempre, né? A encarnação dele é temporal, é dentro do nosso tempo, da nossa história, mas ele já existe antes disso, né? Porque ele é um com o Pai. E isso os judeus não compreenderam, não compreendiam, né? Aí tem mais dois elementos, tem a questão da aliança, quando Jesus começa a falar a respeito da palavra dele, que remete também à aliança que Deus fez com Abraão, e a questão da glorificação de Jesus, né? Em que eles não compreendem ali, e Jesus está falando exatamente essa questão, que ele é maior que Abraão. Eles também não compreendem, eles também não entendem da vida eterna, eles não aceitam, né? Eles pensam, Abraão morreu, os profetas também. Para os judeus, a compreensão então da permanência ou da eternidade, digamos assim, está somente vinculada à palavra, à história que fica, mas não a questão da ressurreição, a questão de céu, a questão de uma vida com Deus, de uma outra vida além dessa. Então a perspectiva deles, para uma parte deles, né, era isso, era essa questão da história, né, como hoje se fala em legado, né, as pessoas deixarem um legado, deixar uma história, deixar um rastro, deixar algo que fique, né, para a família, para a sociedade. Tudo bem, é um aspecto interessante, mas não é o único, né? Jesus está falando de uma outra vida, da vida eterna, da ressurreição de fato. E a respeito da aliança, que Jesus fala, quem guardar a minha palavra jamais verá a morte, então remetendo àquele compromisso, aliança que Deus realiza com Abraão, prometendo para ele terra e posteridade, já na velhice dele. Então nós temos aí o contexto e a compreensão de aliança como algo que é feito entre duas partes, né? Uma parte entra com uma promessa, com algo que vai cumprir, e a outra entra com a fidelidade diante de alguma condição para usufruir, para em algum momento conseguir realizar ou conseguir usufruir daquilo que é prometido. Então, isso vale para nós, né? A questão da palavra, ela é um tesouro muito grande, né? Essa aliança com Abraão e a palavra de Jesus, ela é um tesouro muito grande e é importante que a gente guarde. Isso faz parte da nossa aliança com Deus. Deus manifesta o seu amor para conosco através de Jesus, da encarnação do Filho, e ele pede para que nós guardemos a sua palavra e a vivemos. E aí a reflexão que fica para nós é:
Nós temos guardado a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, o Evangelho de Jesus, como realmente um tesouro nas nossas vidas, né? Até mesmo nas nossas relações, nós temos dado valor às palavras, temos realmente dado significado importante para aquilo que vem de Deus. Às vezes a gente atravessa os nossos desertos, os momentos difíceis, e é a palavra de Deus que nos sustenta. Então é importante pedir ao Senhor para não desistirmos, para não esquecermos da sua palavra e para não romper essa aliança que Ele nos propõe. Que Deus os abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.